Fake news é uma simulação de notícias de natureza digital em que o relatado, o fato relatado é inventado parcial ou integralmente e cuja natureza é digital. Ele é feito digitalmente, ele é feito para distribuição digital e feito para consumo digital. Essa é uma definição de fake news. Absolutamente razoável, acho que ninguém tem dificuldade de aceitar essa definição de fake news. Mas isso é território epistêmico. Na verdade, essas pessoas todas estavam descrevendo suas dificuldades políticas. E a dificuldade política consiste basicamente em dizer assim, quem vai dizer o que é fake news, afinal de contas? Quem é que tem essa autoridade epistêmica e política ao mesmo tempo de determinar que o que você diz é fake news e o que eu digo não é fake news? Esse é o jogo. Fake news são parte de uma família. Primeira coisa, as pessoas precisam entender isso. É uma família de comportamentos, de ações digitais que são voltadas para enganar ou manipular pessoas com meia informação, com informações parciais, distorcidas ou inventadas. Primeira coisa é entender isso. Qual é a família de fake news? Que outros comportamentos são semelhantes a esse? Por exemplo, a teoria da conspiração. Fala-se muito em fake news e esquece teorias da conspiração. Os complôs, né, as armações, as narrativas de armações e de complôs que estão por trás das coisas, movendo as coisas, etc., que são também uma arma igualmente importante, usando ou não fake news, usando outros tipos de recursos. Então, fake news faz parte de um comportamento manipulativo, seria aquilo que, usando uma linguagem mais antiga, se chamaria de propaganda de manipulação, né? Isso é basicamente fake news. Agora, você diz, mas isso sempre houve na política, né? Uma ocorrência que seria, de alguma maneira, contemporânea à atividade política. Desde que há política, pessoas mentem, pessoas enganam, né? Pessoas induzem outros ao engano, existe engodos, existe ardis, né? Tudo isso. Bom, tudo isso é verdade, mas fake news é um nome reservado para um tipo específico de engodo, né? De propaganda negativa, né? Em política. E por isso mesmo não se usava a expressão fake news nesse sentido antes de 2016. Porque o que acontece em 2016? Bom, se começa a se fabricar em quantidades industriais, quer dizer, com sistema, com método e com grande volume, um conjunto de histórias ou descrições de fatos ou pseudofatos que eram feitos para manipular, em geral mentindo sobre o adversário, inventando histórias, inventando eventos sobre os adversários. E basicamente esse fake news, ele finge ser uma notícia para parecer com a notícia. Então, ele é uma espécie de relato sobre a realidade, só que um relato ou alterado, ou distorcido, ou completamente mentiroso sobre um determinado tipo de coisa. Então, ele tem essa característica. Primeiro que ele precisa simular uma notícia. Segundo, ele é digital, ele é feito para o mundo digital. Não há fake news que não seja forjada para esse mundo digital. Então, dizem, não, mas havia fake news em outros momentos. Não havia. Havia outras coisas. Havia mentira. Mentira ninguém aprendeu de 2016 para cá. A fake news é para uma criatura digital. Ela só se explica depois da transformação digital do mundo, em que todas as nossas relações, inclusive as relações cognitivas, a nossa necessidade de orientação, de informação, etc., se satisfaz digitalmente e em ambientes digitais, através de mídias sociais, através de redes sociais, de outras formas de interação digital e também de produção de informação, de consumo de informação. Então, essa característica digital, de ser uma criatura digital, dá às fake news alguma coisa que nenhuma outra forma de mentira ou de engano ou de engodo teve anteriormente. Ele dá à fake news uma velocidade de disseminação que nunca existiu, uma velocidade, digamos, uma amplitude de disseminação numa escala que nunca existiu. Então, a fake news viaja muito rapidamente, depois de inventada, depois de criada, depois de montada, né, e atinge um volume enorme de pessoas quase imediatamente, além de ter outra característica digital, digamos assim, uma terceira característica digital, que não morrem,
né? Criaturas digitais não morrem, elas são arquivadas em algum lugar e podem ser editadas, requentadas e ir por todo lugar. A última característica, eu acho, de fake news, que o digital confere ao fake news, é essa capacidade digamos, de ser invasiva ou pervasiva. Ela consegue superar todos os filtros que as pessoas normalmente usam para a informação. Então, as pessoas se expõem inadvertidamente a fake news. As fake news são entregues no seu bolso ou na sua bolsa porque elas são entregues no seu celular. Elas são entregues de alguma maneira, através frequentemente de grupos da sua confiança, portanto, que baixa os seus filtros, né? Não é, eu vi na mídia, não, eu recebi da minha tia, etc. Então, fake news tem essa capacidade pervasiva de chegar em qualquer ponto, né? A vascularização, etc., sobretudo, porque, no caso brasileiro, se distribui através do WhatsApp, e aí tem o Zero Rating, que explica isso. Tem o fato de que a inclusão digital brasileira, todas as camadas, se dá através dos mensageiros, que são formas dos pobres trabalharem, das pessoas interagirem, etc, etc. Então, tudo isso dá características assim, que são bastante diferentes de fake news. Então, se diz assim, o nome fake news não deve ser usado por isso, por aquilo, mas é o nome que se dá a essa novidade. Uma forma de mentira, de engodo, uma propaganda de manipulação que se dá através de falsos relatos, de relatos onde se mistura verdade e falsidade, com fins, geralmente, de destruição de imagem, né, ou de provocação de medo, de pânico moral, só que são criaturas digitais, só se explica no mundo digital. Não pode haver fake news. Fake news é dado para a mentira nessas circunstâncias. Por isso que eu acho que o nome deve ser reservado. É por isso que ele espalhou pelo mundo inteiro, né? As pessoas reconhecem que tem um fenômeno novo e que esse fenômeno novo pode ser expresso nesse nome especificamente, fake news. Porque eu estou meio cansado de, em toda a parte que eu vou, pessoas argumentarem, inclusive acadêmicos, curiosamente, dizendo que nós não temos uma definição de fake news. Não é possível definir fake news. Eu já vi isso em ambientes de gente discutindo tecnologia, já vi isso em ambientes de que as pessoas discutindo projetos de lei. Eu já fui dar depoimentos em 2 CPI de fake news, uma do Congresso e a outra da Assembleia Legislativa de São Paulo. E é sempre a questão, há sempre alguém que saca esse argumento de que não é possível definir fake news. É absolutamente possível definir fake news. Eu acabei de fazer uma definição de fake news. Fake news é uma simulação de notícias de natureza digital em que o fato relatado é inventado parcial ou integralmente e cuja natureza é digital. Ele é feito digitalmente, ele é feito para distribuição digital e feito para consumo digital. Essa é uma definição de fake news. Absolutamente razoável, acho que ninguém tem dificuldade de aceitar essa definição de fake news. Mas isso é território epistêmico. Na verdade, essas pessoas todas estavam descrevendo suas dificuldades políticas. E a dificuldade política consiste basicamente em dizer assim, quem vai dizer o que é fake news, afinal de contas? Quem é que tem essa autoridade epistêmica e política ao mesmo tempo de determinar que o que você diz é fake news e o que eu digo não é fake news? Esse é o jogo. É o que o Trump fazia, por exemplo, quando chamava de fake news a CNN, mas não a Fox, né? O Washington Post, certo? O Time, mas não a Fox, porque a Fox e toda a sua ecologia midiática, ela produzia notícias verdadeiras. Fake news, quem produz para Trump é o outro. Bolsonaro da mesma maneira. A grande produtora de fake news para o bolsonarismo é a Folha de São Paulo, é o Globo, certo? E não a Revista Oeste, e não os sites de fake news, né, da ecologia midiática de fake news, não um gabinete de ódio. Politicamente, cada uma das seitas ou facções acha que ele é próprio, ele produz a verdade, mostra a verdade como ela é, enquanto que os outros, sejam lá os outros como sejam caracterizados, a imprensa vendida, o globo lixo, tá certo? Eu lembro de Trump expulsando o jornalista da CNN, chamando você fake news, né? Isso é política, isso não tem nada a ver com episteme, com epistemologia. Epistêmicas são possíveis. O problema é depois o medo que cada grupo tem de que o seu material seja classificado como fake news. Ele não quer reconhecer uma autoridade epistêmica
seja ela do STF e do TSE, com o Xandão e tal, seja do jornalismo, seja inclusive das agências de checagem. Não quer reconhecer que as agências de checagem, ou o jornalismo, ou os intelectuais, ou os pesquisadores possam dizer, não, isso é fake news. Não aceita isso. Não. Para eles é importante ter um território do relativismo. Né? Isso é tudo relativo, depende de quem fala e de qual ponto de vista, etc. Portanto, há um interesse político nisso. Né? O obstáculo político é que é o problema para, digamos assim, para que a gente possa, inclusive, regular, tratar e punir fake news. Desinformação é uma coisa brasileira. Os brasileiros que inventaram, traduziram, os pesquisadores brasileiros, inclusive, o jornalismo inventaram, e o próprio TSE, de traduzir como desinformação. Não é uma tradução. Desinformação, em primeiro lugar, o que significa desinformação? O termo que eles estão tentando traduzir é o termo em inglês misinformation, que não é disinformation. Desinformation existe misinformation, né? São dois campos semânticos diferentes. O que é desinformar em português? Desinformar em português não se usa, né? Se usa um particípio, que é eu estou desinformado. Quando é que eu estou desinformado? É quando eu não tenho informação. Então, a ausência da informação produz um sujeito desinformado. Mas, no caso de fake news, não é falta de informação. Aquele lugar foi preenchido por uma informação inventada, ou alterada, ou manipulada. Há vários modos. Você pode botar duas verdades e uma mentira no meio, faz um sanduíche e distribui isso, né? Você pode alterar um dado, uma informação, e isso tanto vale para as teorias da conspiração. Digamos, as fake news não deixam as pessoas desinformadas. As fake news produzem uma informação falsa, né, para esse lugar. Então não é a boa ideia disso. Além disso, o próprio termo desinformação parece assim, desinformação é um termo antigo, né, inclusive parece latino, enquanto fake news é um termo recente, em inglês, do jornalismo, portanto não deve ser muito bom. Mas desinformação é um termo recente. Desinformação foi inventada na Segunda Guerra Mundial, né? Foi inventada por uma agência russa, que não falava latim, naturalmente, inventou um termo, parecia solene. Era basicamente uma agência de propaganda, né? Para falar como você pode induzir o lado inimigo, né, a acreditar em determinados fatos que não existem, né, ou não prestar atenção em fatos. Né? Isso que seria desinformação nesse caso. Na verdade, é uma palavra, na minha opinião, é uma palavra inútil. Né? Se você pegar a bibliografia internacional, o termo é fake news, desde que você defina. Agora, você pode usar o termo que você quiser. Brigar por nomes é uma coisa boba, desde que se diga qual é o conteúdo. Para mim, o conteúdo de fake news é essa definição que eu dei, que eu acho bastante provável. Se alguém acha que isso aí se diz melhor com o termo desinformação, tanto faz. Depois tem que explicar por que os outros comportamentos que são de desinformação, por exemplo, não estariam exatamente nessa definição de fake news. Com relação a boatos e rumores, boato vem e rumores que são a mesma coisa, né? A analogia com o som, né? Uma coisa que você ouviu e tal, rumor e boato no mesmo sentido. Na verdade, vem da comunicação oral, né? Das redes de comunicação verbal. Né? O disse-me-disse, certo? É a informação distribuída por redes tão pouco confiáveis como uma rede de comunicação como a fofoca, por exemplo, né? As redes de distribuição de fofoca. Então, ele significa basicamente o rumor, o boato, que não tem uma informação sólida por trás daquilo ali. Não tem sistemas fundamentais que estão por trás daquilo ali. Qual é o sistema fundamental que permitiu que saíssemos da fase da comunicação oral dos rumores, dos boatos para a notícia? A invenção do jornalismo como setor de serviço. E o que diferencia o jornalismo das outras formas de obtenção de informação através de testemunhas? Apuração. Então, a diferença é essa, basicamente. Né? Se tem apuração, é notícia. Se não tem, aí estamos em outras esferas, do disse-me-disse, do boato, do rumor, etc. Né? A fake news, não. A fake news simula o jornalismo. Por isso que botam o nome de uma empresa embaixo, Actual News, ou qualquer coisa desse tipo, né? Ou manipula uma empresa, negócio, ou a própria facção cria uma empresa que seria presumivelmente a fonte disso. Então, remete ao YouTube, remete a grupos que são grupos de fake news da própria indústria, para dizer que tem uma fonte ali e que tem profissional. Por isso que os profissionais reivindicam ser jornalista.
Oswaldo Eustáquio faz absoluta questão de ser considerado um jornalista e tratado como jornalista, assim como Alan dos Santos e tal, etc. Por quê? Porque eles querem vender a ideia de que eles fazem apuração, né? De que a apuração houve e que, portanto, eles têm autoridade para produzir esse tipo de coisa. Então, fake news não é boato, no sentido, embora ele funcione como um boato, né, na prática, mas ele tem uma reivindicação de ser notícia, embora seja uma falsa notícia, mais do que uma notícia falsa. Precisa entender algumas coisas. Primeiro, a própria mudança na sociabilidade. É uma crescente, acelerada, né, inexorável, porque não volta para trás e vai para frente, transformação digital de todas as nossas interações sociais, né? Inclusive de nossas fontes de informação. Então, você pergunta hoje quais são as principais fontes de informação política das pessoas, não só política, mas sobre o mundo, como nós vimos no caso da pandemia, eles vão dizer elas são ou de origem digital ou digitalmente mediadas, né? Ou seja, pode ser vir da televisão, mas ele é consumido através de mídias digitais. Significa que teve trabalho de decupagem, edição social, comentário e tudo por trás disso. Então, essas novas circunstâncias da vida em que as pessoas satisfazem as suas necessidades de orientação, de integração social, de informação por meios digitais, em ambientes digitais, em situações digitais, é uma condição essencial para que tenha havido fake news. Houve, claro, essa condição social produziu muitas outras coisas, o trabalho, a distância, as formas de interação, etc, etc, né? Estou dizendo que esse é um subproduto dessa condição, mas sem essa condição não haveria fake news. Por que não haveria fake news? Porque não havia possibilidade de qualquer sujeito ser um provedor de informação, um produtor de informação com alcance, que é o diferente, né? Com alcance, o sujeito produzir, inventar uma informação, criar uma informação e de distribuí-la para outras pessoas que a consomem em situação de interação, né? No próprio ambiente digital. Essa é uma condição. A outra condição é política, né? O próprio avanço da extrema-direita, por muitas razões no mundo, também, inclusive, por causa das condições digitais, né? Essa situação, essa transformação digital do mundo e de todas as coisas, também foi a chance de grupos minoritários e, de alguma maneira, né, de ideias sombrias, pré- ou anti-iluministas, que de alguma maneira estavam recalcadas e colocadas no canto porque não conseguiam vir ao mainstream da comunicação, né, cobertura jornalística, no jornal de referência, etc., não ser negativa, né, constituísse canais alternativos para a sua própria ascensão. Né, e aí toda a questão de poder formar hubs extremamente conservadores ou autoritários, né, aquilo que eu chamo dos feios, sujos e malvados, né? Estavam num canto, mas aí digitalmente não, né? Você pode fazer redes, tem um cara racista que está no extremo do Rio Grande do Sul com um cara que está no extremo de Roraima e tal, e eles formam a rede e podem produzir os seus atos a partir disso. Então, isso foi uma condição de possibilidade do próprio avanço da extrema-direita no mundo, que vem se formando aí já tem um tempo, né? Inclusive, faz parte de um movimento de digitalização dos movimentos sociais, ou digitalização, acho que movimentos sociais ficaram um pouco para trás, do ativismo, e que primeiro foi de esquerda, aí Primavera Árabe, todo mundo lembra disso, os movimentos na Europa, os Occupy, etc., e depois se tornou também de direita e da extrema-direita, né? Então, fake news é uma criatura da transformação digital, mas é também uma criatura da extrema-direita. Fake news foram inventadas pela extrema-direita. Todo mundo aprendeu a jogar o jogo. Fake news de esquerda hoje, extrema-esquerda, muitas fake news de extrema-esquerda, porque é um jogo que se dá para aprender a jogar. Mas ele é uma invenção da extrema-direita e tem uma data de nascimento. Praticamente não tinha bibliografia sobre fake news antes de 2016. Então, o Brexit e a eleição de Trump foi um momento que se abre a esse recurso, porque aí você tem um tipo específico de extrema-direita, que é essa extrema-direita orientada por uma teoria, digamos, da transformação cultural, que você precisa transformar culturalmente, a guerra cultural, né?
A política está a jusante da cultura, né? O rio vem primeiro, passa pela cultura, depois desce e atinge a política. Essa é a doutrina Bannon, né? Que vai implantar nesse modelo aí, que consiste basicamente em Cambridge Analytica, etc. Então, como você pode produzir esses recursos, ter uma arma, né, para produzir cultura, produzir mentalidades de extrema-direita, né, e essas armas são recursos digitais e de operações psicológicas, de microdirecionamento, de uso de bots, né, de uso de recursos, de reiteração, de forma de criação de perfis pessoais para direcionar as mensagens, perfis psicológicos, inclusive, né, o chamado Big Five, para distribuir mensagem, etc. Então, tem ali um warfare, uma ferramenta de operação psicológica desenhada no modelo pela Cambridge Analytica, através de microdirecionamento, mas também através de entregas automatizadas, através de bots, etc., que depois serve como método para distribuição digital. Então, fake news depende, na minha opinião, desses três movimentos, né? A transformação digital do mundo como condição fundamental, né? Inclusive da informação política, a ascensão da extrema-direita, que depende desse primeiro fenômeno, e um método desenvolvido ali por Bannon, mas não é só Bannon, né? Todo o pessoal que botou muito dinheiro na Cambridge Analytica para desenvolver um método, mas partindo dessa concepção de que a política vem a jusante da cultura e que é preciso fazer a guerra cultural para ter as condições políticas. Pronto, eles tiveram um método. Fake news faz parte desses recursos, né? Assim como teorias da conspiração são muito eficientes para produzir esse tipo de recurso. O impacto é, portanto, o efeito que dá imediatamente sobre comportamentos, sobre atitudes. Você tem um elemento cognitivo, fake news ou a teoria da conspiração, um complô, e aí você espera que isso modifique o comportamento das pessoas em outubro. Então você começa já a catequizar as pessoas a repetir, porque a repetição é fundamental. Água mole em pedra dura, então você vai moldando isso e espera o comportamento na data X, etc. Isso é uma coisa, isso nós vimos em 2018, no Brasil, 2016, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em toda parte, tá? A outra coisa que está me perguntando é se há uma perduração desse efeito. E aí sim, quer dizer, eu acho que tem muito pouca gente estudando isso. Eu tenho me interessado por essa questão. E engraçado como a literatura sobre isso, sobre misinformation e a duração da chamada misinformation, não vem da comunicação, nem da computação, nem da área de saúde, onde isso é mais estudado. Isso vem da área dos estudos de psicologia aplicadas a essa parte de crimes, análise de crimes, etc. E aí, por exemplo, para eles é importante notar por quanto tempo uma informação enganosa, colocada no sistema por sugestão, por exemplo, com relação a uma testemunha de um crime e tal, por quanto tempo isso fica na memória da pessoa, né? E aí tem estudos interessantes mostrando que dura. Então, por exemplo, há uma preocupação de saber se fake news vão produzir esse ano o mesmo efeito que teve em 2016 e 2018. Eu acho que novas fake news não. Por quê? Porque as pessoas aprendem a usar, né? A gente espera que as pessoas aprendam a usar. Acho que a primeira geração que se confrontou com a propaganda não sabia lidar com a propaganda. Então, assimilar a propaganda como fator de verdade. Ou com a propaganda de guerra audiovisual, lá está documentado no livro Lasswell, ela não sabia, então aceitava o valor e veracidade da imagem vista e tal, não entendia que a imagem podia ser manipulada. Eu acho que depois, então, vem uma geração que aprende a desconfiar disso, a entender os truques que estão por trás. Eu acho que depois de 4 anos de fake news no Brasil, sobretudo depois das fake news pandêmicas, né, essas de 2020, em que fake news não apenas perturba a democracia, mas nos mata. Acho que as pessoas começaram a desconfiar de fake news. Será que é fake? Será que dá para acreditar, etc. Então, eu espero que as pessoas tenham desenvolvido de uma maneira mais anticorpos, né, a sua credulidade com relação a fake news. Por outro lado, nos grupos já convertidos, é muito provável que aquelas fake news antigas e assimiladas, ela continue fazendo efeito. Então, eu acredito que há um efeito de longa duração.
PT trabalhou para a sexualização precoce de crianças, né? PT é pedófilo, a esquerda é pedófila, né? Essa é uma compreensão que vem da saga do kit gay, né? Como compreensão disso, e foi reiterado de várias maneiras. Isso permanece. Ou que a esquerda é comunista, né? Que os comunistas fecham igrejas. Fechar a igreja é só mais uma ocorrência de um discurso constante, já que sabe que o PT, que a esquerda, ela não gosta de religião, não respeita a religião, etc. Os liberais não têm respeito pela religião. Então, há um conjunto de fake news que continua produzindo o efeito. Que Lula é ladrão, que o PT é corrupto, que a esquerda é corrupta, certo? Então, tudo aquilo que foi construído como pânico moral, ele vai manter o seu efeito. É muito difícil dizer até quando isso permanece na corrente sanguínea dos brasileiros, né? Quanto tempo isso produz. Por isso que eu sou contra essa ideia eu acho que desinformação é simplesmente um termo bobo, que fica parecendo que é um conceito sofisticado, etc. Na verdade, está escrevendo isso aqui. Isso não é desinformar as pessoas, isso é formar pessoas, certo? Mais grave do que desinformar pessoas, desinformar pessoas é isso. Eu não sei quantos mortos houve na pandemia. Estou desinformado. Tá, qual o problema disso? Nada, eu preencho isso aqui e ainda trago a informação. Isso é desinformar. Mas aqui se trata de uma outra coisa. Se trata de formar as pessoas de outra maneira. Você caiu todo dia uma gotinha dizendo que fake news, pedofilia, sexualização precoce das crianças, corrupção das crianças, etc. Depois tem um sujeito lá formado que nem discute mais essa informação. Ele precisa apenas de mais um outro exemplo para poder acordar aquilo, né? Aquilo que chama de priming em psicologia cognitiva, né? Produzir o priming daquilo. Então, aquele conteúdo que já estava disponível na memória vem para frente, mas ele não teve nenhum conteúdo novo. Ele está desinformado? Não, ele não está desinformado. Ele está formado. Inclusive, as outras informações que chegam vão ter que negociar com essa formação que ele tem, que dá uma informação básica. E são filtradas, se elas são divergentes disso, né? Se produz alguma dissonância cognitiva. As pessoas preocupadas com a desinformação, eu estou preocupado com a formação. A única desconfiança que eu tenho com relação a esse discurso é porque fica parecendo que o jornalismo cometeu algum pecado e, de alguma maneira, foi punido pelo seu pecado, e é por isso que nós estamos nesse atoleiro que nós estamos. E essa é uma concepção que, se eu mudar o conjunto aqui, dá resultados que a gente não vai gostar, porque os intelectuais também estão sem credibilidade. A Suprema Corte está sem credibilidade. Os cientistas estão sem credibilidade, mas quem tirou a credibilidade dos cientistas? Por exemplo, os cientistas fizeram alguma coisa errada durante a pandemia que fez com que eles perdessem a credibilidade? Não, há um esforço sistêmico que é típico desse movimento da extrema-direita para atacar todas as fontes epistêmicas, todas as autoridades epistêmicas, né? Autoridades epistêmicas são basicamente, para não ficar com essa expressão grande demais, é basicamente qualquer instituição social que as pessoas reconheçam, de quem as pessoas reconheçam uma autoridade para dizer o que é a verdade. Né? O que é verdade? Então, não é a pergunta de Pôncio Pilatos, né? O que é verdade? É uma pergunta bem mais simples. Está chovendo lá fora? Quem é que pode responder isso? Essa que é a dúvida, né? O cloroquina cura Covid? Quem pode responder isso? Certo? São essas perguntas aí. Fazia parte da doutrina Breitbart, lá do Bannon, que é fundamental para a implantação da extrema-direita mundial, atacar, produzir uma espécie de crise epistêmica. Né? E a crise epistêmica significa basicamente isso. Você precisa ir atacar todas as fontes de autoridade epistêmica que possam nos desmentir, para você colocar outras coisas no lugar. Eu não gosto da expressão pós-verdade, porque é como se estivesse dizendo que existe isso de pós-verdade. Não existe pós-verdade. Segundo, não existem fatos alternativos. Não se pode achar que essas coisas existem. Na verdade, é uma tentativa de acabar com a verdade. Não é pós-verdade, é simplesmente mentira. Capacidade de dizer, olha, não sabemos mais o que é verdade porque ninguém aqui tem autoridade para dizer. Cada um tem a sua própria verdade. É esse que é o negócio. Então, você substitui uma espécie
de episteme em que você não controla esses atores, porque a extrema-direita não controla os intelectuais, não controla a universidade, não controla a ciência, né? A extrema-direita não controla o jornalismo. Então, o que é que ele precisava fazer? Dizer que nem a Suprema Corte, né? Isso é dos Estados Unidos agora. Então, precisava dizer que esses aqui não servem. E o que é que nós vamos colocar no lugar? Quer dizer, não tem autoridade epistêmica. Na verdade, não é para colocar as nossas autoridades epistêmicas no lugar. Na verdade, é para dizer para as pessoas que não existe autoridade epistêmica. Cada grupo funciona como se fosse uma seita. Então, você tem uma epistemologia nova, só que ela é tribal. Entendeu? A verdade não é o que corresponde à realidade, a verdade é aquilo que corresponde aos interesses da nossa própria seita. Então, se aquele conteúdo oferecido, aquela informação, está em conformidade com as nossas crenças e é certificado pelos nossos líderes tribais, o nosso mito, os nossos gurus, etc., etc., ela é dada como verdadeiro, né? Mas as outras não. Então, o jornalismo pode reinventar a sua própria credibilidade? Não nesse contexto, né? Ele vai ser sempre crível ou não crível, ter credibilidade ou não credibilidade, para quem não faz parte dessa tribo. Eu espero que as pessoas recuperem a sua sanidade, porque, inclusive, a esquerda trabalha muito para acabar com a credibilidade do jornalismo. Só que a gente não tem saída desse buraco sem jornalismo. Assim como a gente não tem saída desse buraco sem universidade, sem intelectuais, sem ciência. Não tem. O que seria desse país sem ciência nos anos mais duros da pandemia? Não tem como sair disso. Não tem como restituir, né, o Brasil sair do abismo que nós encontramos sem restituir esse espaço. Sem, o que seríamos de nós sem a Suprema Corte? Coloca os breques e os limites, desse ponto não passa, certo? Então, a extrema-direita e uma parte da esquerda gostam de atacar a credibilidade disso porque gosta de uma epistemologia tribal, né? Mas não é simplesmente porque a STF aprontou das suas ou porque o jornalismo aprontou das suas, é porque faz parte de um projeto deliberado de descredibilizar, de retirar a credibilidade disso. A gente aceita ou não participar disso, né? Acho que o jornalismo tem voltado a funcionar, né, enfrentar essa situação, porque sem ele nós morremos, né? E assim como as outras instâncias, a universidade, a ciência e o próprio judiciário precisam voltar a funcionar. Prejudica a democracia? Sim, na medida em que o pressuposto fundamental da democracia é que as pessoas, os cidadãos, tomem decisões bem informados. A boa informação, o estado de estar bem informado e não, portanto, misinformado, é fundamental para tomar decisão política. Só assim que se dá cada um sujeito a liberdade de consciência para poder contribuir na escolha dos líderes. Certo? Quando há um sistema, um vírus colocado no sistema que viola basicamente essa regra básica, porque ela produz sistematicamente a má informação, né, ou a distorção informativa, né, portanto, não é que deixa as pessoas desinformadas, é que enche a cabeça das pessoas com informação falsa, com informação distorcida, com tudo, pânico, as pessoas voltam com raiva, com medo, etc., etc. Esse é um problema sério. De alguma maneira, dá vantagens espúrias a grupos que produzem essa manipulação da informação nessa quantidade industrial, etc., e tira vantagem de outros grupos. Então, esse é um problema da democracia em todo mundo? Sim, todo mundo acho que reconhece isso, esse fato. Agora, democracia que queremos e tal, acho que esse é um tipo de debate meio ocioso de esquerda que não leva a lugar nenhum nesse momento. A gente quer democracia, né? Há um consenso básico do que são os elementos que fazem parte da democracia. Né? Essa coisa de, não quero democracia desse tipo, só serve a democracia do tipo B45 e tal. Meu filho, certo? Você pode acabar numa ditadura depois de amanhã. Às vezes você fica escolhendo a democracia B45 porque só tem a B44 e essa eu não tomo. Entendeu? Esse é um tipo de presepada conceitual que não leva a lugar algum nesse caso. Nós precisamos de democracia, de regras básicas de convivência, de pluralismo, de que as minorias não sejam passadas no fio da espada, certo? De que se possa divergir com civilidade, que as divergências podem ser apresentadas, pode se divergir inclusive do presidente da República, né? Que direitos não sejam violados, que os direitos humanos sejam preservados,
né? Queremos aquilo que é o pacote básico da democracia, que as regras do jogo sejam respeitadas. Queremos isso. Então não tem esse negócio de vamos escolher, não, só quero a democracia se tiver um terroir de tal tipo, um retrogosto de tal tipo. Então, realmente, para mim, isso é entendeu? É a disputa sobre o sexo dos anjos enquanto os turcos estão à porta aí do Império Otomano, né? Do Império Bizantino. Então, não faz sentido.